Oi, pessoal! Tá todo mundo em casa com esse friozinho delicioso. E hoje, como eu falei para vocês, a Márcia. Boa noite, Boa gente. noite da Márcia. A Márcia e eu estaremos conversando com quem? Com a Rosa Oliveira. A Rosa Oliveira é nossa guia aqui no Brasil. Olá, dona Rosinha, está entrando. Vamos chamar ela aqui para nossa conversa. Vamos chamar a dona Rosa para conversa. Onde está a dona Rosa? Vamos ver, perdi a Rosa, que ela já estava aqui. Vamos lá. Jesus amado, olha ele aí de novo. Vamos ver onde está a Rosa. Rosa. Rosa Maria Guia já está aqui, enviei o convite e agora ela vai entrar para falar do nosso Clube dos Viajantes, que é um programa maravilhoso, um programa bárbaro. Cadê a Rosa? Vamos ver onde ela está. Vamos ver onde ela está. Aqui está. Vamos chamar a Rosa. Gente do céu, o que é a gente não dominar, né? Cadê nós agora, gente? Me diga, onde estou? Estamos? Onde estamos? Tudo bom, Rosa? Tudo bom, Rosa? Tudo jóia? E você? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Deixa eu acertar Deixa eu acertar isso aqui. Agora eu tô. Marcinha? Agora eu Tirei. tô. Agora eu tô. Agora eu tô. Tá certo, Márcia, Ótimo, vamos tentar. Tá certo, Márcia? Vamos tentar ver se a gente... Não, já deu. Não, já deu eco. Mas eu tô ouvindo. Gente, vocês podem me dizer por que Por que cada vez que eu falo com a Rosa dá eco? dá eco? Rosa, dá uma olhada. Rosa, dá uma olhada se não é seu telefone. Porque a nossa gravação foi a única que deu eco. E agora tá que dando deu de eco. novo. E agora tá dando de novo. Tirar o meu celular daqui? Tirar ele de pé? Vamos tirar ele, pode ser. Espera um minutinho aqui. Enquanto a Rosa arruma as coisas dela. A gente Tirar vai outro celular. esperar. A gente vai esperar aqui. Tá. Quem sabe fica melhor. Gente, Gente, eu vou abaixar um pouquinho o meu som. eu vou abaixar um pouquinho o meu som. Isso. Não, Rosa, eu continuo com Não, eco. Rosa, eu continuo com o eco. Para mim tá ótimo. Como tá para vocês em casa, Como tá pra gente? vocês em casa, gente? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Faz um joia. Faz um joia. Ou diz se Ou tá diz se tá muito alto. muito alto. Tá bom. Então Tá bom. vamos continuar. Então vamos Eu continuar. vou ficar com o meu Eu eco. vou ficar com o meu eco. Tá? Tá? Você tá ouvindo com Você eco tá ouvindo também? com eco também? Alguns com eco. Alguns outros com sem eco, outros sem eco. A Andrea falou que tá bom. Ó, eu tô usando. Eu tô usando o fone. A VIP Tour A VIP Tour pediu para eu usar o fone. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Gente, nós vamos ter que continuar a nossa live. Porque nós temos muito da Rosa para ouvir. Rosa, nós temos uma saída para Petrópolis com Itaipava Rio de Janeiro. e Rio de Janeiro. Rosinha, você tem fone de ouvido para colocar? Tenho. Alguém está sugerindo que você use. O fone. Tá. Isso. Isso. Mais um minuto, Mais um minuto, gente. Sim, se der, Se der, é melhor.
Gente, vamos esperar a Rosa voltar. Oi, Macaia. Oi, Macaia. Olha o pessoal entrando. Às vezes a gente está olhando aqui o nome de quem entra. E às vezes não dá tempo da gente mencionar. Cumprimentar todo mundo, claro. Vamos ver se a Rosa usa. E some esse eco. Um pouquinho de água. Márcia, essa entrada é diferente, precisa do adaptador e tá em casa. Né? Ui, o fone não encaixa nesse telefone, que eu tô com o telefone do Max. Então vamos continuar assim, Rosa. Veja, nós temos, como eu dizia, o primeiro programa de Petrópolis, Itaipava e a cidade maravilhosa. O que você pode contar desse roteiro que é simplesmente encantador? Então, falar de Petrópolis realmente é uma coisa assim maravilhosa, né? É uma cidade que teve a colonização alemã, então ela tem toda uma particularidade, diferentíssimo do que é a cidade do Rio de Janeiro. Com certeza. E Petrópolis, ela fica numa serra, a 800 metros de altura. Vocês estão ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Perfeitamente. Petrópolis, e sem... chamada. Pode continuar falando, Rosa, que está perfeito. Então, para a gente que sai de São Paulo, de Jundiaí, para ir para o Rio de Janeiro, pela rodovia Presidente Dutra, por exemplo, em Petrópolis, a gente não chega na cidade do Rio de Janeiro. Quando chega ali na Baixada Fluminense, já tem uma saída, uma estrada chamada Washington Luiz. A gente pega essa estrada e sobe a Serra da Estrela. A gente sobe os 800 metros até chegarmos lá em cima. Que maravilha! E a cidade do Rio de Janeiro fica um pouquinho mais à frente. Passa o aeroporto internacional do Galeão, aí depois chega, então, na cidade do Rio. E em Petrópolis, quando a gente chega no topo da serra, a gente tem ali o portal de entrada da cidade, que dá as boas-vindas, né? E assim que a gente passa o portal, o primeiro cartão postal, o que é o Palácio Quitandinha. Fantástico. A Marcinha já foi e já conheceu lá, lindo. Né? É maravilhoso. Quando a gente chega do lado esquerdo, tem aquele lago maravilhoso, e ali está... Eu até, dessa vez, peguei algumas imagens, então eu tenho aqui o Palácio Quitandinha. Que joia! Está um pouquinho. Só que a foto era pequena, mas vai dar para vocês observarem daqui mais perto. Que lindo! Lindo! Dá para ter uma boa ideia. Aumenta só. Esse palácio, nos dias assim que está com neve, ficou na cara de Europa totalmente, né? Ficou. Fica. E aí, melhorou o som? Tá bom, para mim tá ótimo. Tá, para mim tá bom. Todo mundo ouvindo, gente? Tomara que para o pessoal seja bom também. Sim. E em Petrópolis, o que você considera a maior atração? A que todo mundo se encanta, Rosa? Ali é difícil, viu? Porque o Palácio Quitandinha, como eu falei, quando você chega, o palácio já te enche os olhos ali na entrada. Sim, sim. Mas a cidade tem uma riqueza histórica, como eu falei, ela foi colonizada por alemães, então a história dela também é interessante. Na época, olha só, quem primeiro se apaixonou por Petrópolis, a região toda ali naquela serra, foi Dom Pedro I. Sim. Sabe por quê? Porque ali ficava no caminho que ele ia para as Minas Gerais, para Vila Rica na época. Tinha que transpor ali várias passagens com serra e tal, e era um caminho. E ele gostou tanto daquela região, tanto, que resolveu comprar uma fazenda lá. E comprou uma fazenda chamada Fazenda do Córrego Seco. Só que isso já era 1822, época da independência,
Passado a independência, os problemas que ele teve, foi embora para Portugal e tal. Então ele nunca construiu o palácio de veraneio para a família, que seria para temporada de verão, na verdade, né? Sim. Para passar, porque o Rio de Janeiro é muito quente. Eles vieram de Portugal, não estavam acostumados, né? E aquele calor todo, a 800 metros de altura, tinha uma temperatura muito mais agradável, né? Então, ele gostou, comprou esse sítio lá e não conseguiu fazer nada, acabou indo embora. Logo depois ele morreu também. E o Dom Pedro II, que ficou no Rio de Janeiro, com 5 anos, né, de idade nessa época, ele depois, quando assumiu, que se tornou o segundo imperador do Brasil, ele resolveu, então, concretizar o sonho do pai, de fazer um palácio imperial ali, para que eles pudessem passar a temporada de verão. Aí ele contratou esse engenheiro, o Júlio Keller. O Júlio, ele, na verdade, ele já trabalhava para o Império. Ele trabalhava no Exército, ele era militar também, além de engenheiro. Só que aí teve uma lei que proibiu que tivesse estrangeiros no Exército Brasileiro. Sim. Aí ele, então, se naturalizou brasileiro e continuou trabalhando para o Império. Aí Dom Pedro II, então, contratou para que ele criasse ali uma pequena cidade, né, com a colonização alemã, porque ele era alemão também. E a gente, nessa época, tinha navio que tinha passando pelo Rio de Janeiro, que ia lá para a Austrália, e tinha uma parada no Porto do Rio. E teve um problema de saúde, um pessoal, aí, eram umas 200 e poucas pessoas, o pessoal acabou desembarcando no Rio e falou, nós vamos ficar por aqui. E não foram embora. Aí o Júlio Keller pegou esse pessoal, levou para lá, para a cidade, para começar o povoado. Ele fez na planta inicial, eram 11 quadras. Assim, como em Petrópolis tem alguns rios que passam pelo meio da cidade, ele inovou nesse projeto dele, colocando as casas de frente para os rios. Antigamente eles usavam tudo nos fundos da casa. Ninguém só via o rio passando lá para questões de higiene e tal, né? Aí ele mudou, ele fez o projeto com o rio tudo na frente das casas com as frentes muito bonitas e tal. E acabou que deu muito certo. Com certeza. Então isso nós estamos falando. Então, o que a gente vê, Rosa, também é que essa é uma região muito rica historicamente falando, né? E eu acho que quanto mais a gente conhece a história do Brasil, principalmente a história do Império, esses caminhos para Minas Gerais, o surgimento das cidades históricas, que realmente tombado pela Unesco hoje, são lugares culturalmente muito importantes e que nos deixam muito orgulhosos, porque saímos daqui para visitar locais históricos em outros países e para nós é uma honra que as pessoas de outros países venham para o Brasil conhecer a nossa história. E tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II, os únicos imperadores que houve aqui no Brasil, né? E os únicos imperadores da América do Sul também, certo? Que eu me lembre, houve um outro imperador nas Américas, que foi no Havaí, na época em que o Havaí passou a fazer parte da União Americana, né? Mas aqui no Brasil, os únicos imperadores. E o Dom Pedro II, por exemplo, um imperador muito culto, né? Amante das artes, da boa educação, que inovou tanto nisso também. Claro que só podia construir uma maravilha de palácio como esse. Mas além de Petrópolis, vocês ainda visitam Itaipava, né? Itaipava. E o que tem de legal em Itaipava para a gente ver, Rosa? É apenas um distrito de Petrópolis, que a cidade é Petrópolis. Itaipava é um distrito. E lá tem um castelo. Antes de falar do castelo, só vou terminar aqui os lugares que nós veremos lá em Petrópolis. Perfeito, perfeito, claro.
falei do Palácio Quitandinha, mas quando Dom Pedro II contratou o Júlio Keller, ele pediu também que fosse construído esse palácio para que a família pudesse passar o verão, e também uma igreja. Então, o palácio foi construído, sabemos que o museu só veio se tornar museu, isso já nos anos aqui 1960 praticamente, se tornou um museu. Hoje, a gente considera esse museu de Petrópolis como um dos mais completos do Brasil. E sobre o Segundo Império, para mim, ele é o mais completo mesmo. Em São Paulo, o Museu Paulista tem todo o Primeiro Império, de Dom Pedro I. E o Museu Imperial de Petrópolis, o Segundo Império. Aí a igreja também era dedicada a São Pedro de Alcântara. É um santo franciscano espanhol. Então, essa igreja também tem trabalhos belíssimos, vitrais belíssimos, além da arquitetura. E lá dentro também está o mausoléu da família imperial. Super importante. O Pedro II, Teresa Cristina, a princesa Isabel e o marido Conde Del. Então, lá dentro. Importante. Legal nessa catedral, num dos vitrais onde está o mausoléu, tem um poema que Dom Pedro II escreveu quando ele foi exilado, quando ele foi para Paris. Ele escreveu um poema As Terras do Brasil. E ali ele coloca que a história eu iria julgar. E esse poema está lá no vitral. Então todo mundo, quando chega para visitar, pode ali apreciar. Com certeza. São muitas histórias interessantes ali. Ele gostava muito do Brasil, né? Ele governou por 50 anos, né? Sim, claro. Mais ainda lá em Petrópolis, tem lá o Palácio de Cristal. Ai, que belíssimo. Belíssimo. Pois é, ele foi encomendado pelo Conde Del, que eles tinham umas exposições de botânica, e ele queria que tivesse um lugar assim que fosse adequado para isso. Então, ele comprou, foi montado lá no local onde ele está hoje, né? E ali aconteciam essas feiras. Hoje é um palácio de eventos, Palácio Cristal. Sim. Então, muitas festas e eventos que o pessoal contrata. Então, nós temos o Museu Imperial, Palácio de Cristal, Palácio Quitandinha, Avenida Keller, avenida principal de Petrópolis, é onde passa um córrego por dentro da cidade. Ali tem casarões maravilhosos, né? Muitos de famílias alemãs que lá se instalaram. Para vocês terem uma ideia, eu falei da imigração, né, que chegou lá no Rio de Janeiro por volta de 1830 e pouco, esse navio que o pessoal resolveu ficar, não foi embora. Eles começaram a trabalhar, deu tudo muito certo, o desenvolvimento, o conhecimento que eles já tinham, nossa, foi muito bem utilizado lá. E o Keller ficou muito contente porque era um povo dele que estava sofrendo, precisava de um lugar, e as coisas acabaram acontecendo de uma maneira muito boa. Bom, e os alemães não trouxeram só isso. Com eles veio também a cerveja. Que a gente vai visitar, né, Rosinha? Muito famosa cerveja dessa região. Cervejaria Boêmia. Nós então, a história vamos visitar. Vamos visitar. E temos um almoço lá também. Almoço lá. Olha que legal. Tem um museu fantástico lá. Lindo. A gente faz o Beer Tour, que chama. Olha que legal. Faz o tour da cerveja e depois almoça lá também. Maravilha. A Casa de Santos Dumont, né, Rosinha? Também a Casa do Santos Dumont. Então, a Cervejaria Boêmia, ela teve essa história que começou, né, quase 200 anos atrás e tal, e durante um tempo ela acabou mudando de local porque a fábrica ficou pequena. Hoje nós temos várias marcas que pertencem à Boêmia. E ela fez uma parceria com a Ambev, então algumas das cervejas passaram a ser produzidas aqui em São Paulo, em Jaguariúna, e quando foi agora, em 2000 e pouco, eles resolveram fazer um museu, ampliar a fábrica e fazer com que a fábrica voltasse a funcionar. Então, tudo isso aconteceu. E a gente visita também. Super moderno e lindo. Exatamente. Você conhece o Brasil.
E a Casa do Santos Dumont, que fica também Uma colina. como se fosse um morro, né? A casa fica lá no alto, Santos Dumont. Ele tinha um observatório no topo da casa. Ele gostava de à noite estar ali, sair, olhar as estrelas, olhar o vento, olhar todas essas coisas, né? Porque, afinal, ele gostava mesmo, era dessas máquinas, né? Que pudessem voar. Sim. Esse era o objetivo dele. Mas o legal é que na Casa do Santos Dumont, lá tem os documentos e cópias de documentos do primeiro voo que ele fez. Que ele voou, na verdade, foi lá em Paris, em torno ali da Torre Eiffel. E isso foi documentado lá em Paris, para nossa sorte. Porque assim, boa parte do mundo reconhece o Santos Dumont como o pai da aviação. Exatamente. Porque os americanos, né, defendem lá os irmãos Wright. Só que os irmãos Wright, eles usavam, era um tipo planador. Eles precisavam de altura para voar. E o Santos Dumont, a diferença é que ele tinha uma máquina mais pesada que o ar, que saía do chão e voava. Então, é um pouco diferente, né? Sim, realmente há uma diferença, né, técnica nisso, e que boa parte do mundo, por isso mesmo, já aceita a questão de Santos Dumont ser o pai da aviação. Mas cada país vai puxar a brasa para a sua sardinha, né? Agora, que ele é indiscutivelmente um grande inventor, um homem muito na frente do seu tempo. É verdade. Com certeza, com certeza. E para nós, o bom foi isso, que ele fez esse voo lá em Paris e foi documentado. Então, perfeito. E nós temos ainda em Petrópolis a famosa Rua Teresa. Não pode deixar de fazer umas compras, Nem né? me fale. Muito bom também. Olha quem nós temos aqui, um convidado, guia de turismo em Petrópolis. Seja muito bem-vindo, Sidney. Muito bem-vindo. A Raquel também, de Petrópolis. Muito bem-vindos. Estamos falando uma maravilha da sua cidade, né? E vamos continuar o nosso passeio agora. Dizer todos os amigos do Guia Giovanni, que é o guia com quem eu costumo trabalhar. E que bom! Sejam muito bem-vindos. Nós íamos agora em abril fazer o passeio, né? Isso. O Giovanni estava esperando e, infelizmente, a gente não pôde fazer devido à pandemia. Mas, exatamente. Em breve iremos. Em breve iremos para Petrópolis, se Deus quiser. Agora, o que mais esse nosso passeio... E o Rio, o Itaipava e o Rio. Também a visita ao Rio de Janeiro, porque o pessoal do interior de São Paulo ama o Rio de Janeiro também, né? Janeiro. É lindo demais. É lindo demais. Uma beleza natural muito grande. Então, ainda antes da gente ir para o Rio de Janeiro, lá nós vamos em Itaipava, dar uma paradinha. Lá tem a cerveja também em Itaipava, né? E o castelo de Itaipava, que a gente pretende fazer também uma visita monitorada, isso tudo já combinado lá com o nosso guia Giovanni, e nós temos essa visita monitorada e um almoço lá também. O almoço não é dentro do castelo, vai ser lindo. Não é dentro do castelo, não. Mas é ali, é em torno. Maravilha. Maravilha, muito bom. Esse castelo era chamado Castelo do Barão, a construção dele é de 1920 e foi construído com todo o material importado, claro, da Europa, né? Portugal, França, Itália. Então, ele é realmente belíssimo. E hoje também é um espaço de eventos. Eles fazem muitos eventos lá também. O palácio, para vocês terem uma ideia do tamanho, tem 42 cômodos. Olha isso. São um palácio, 19, né? Um verdadeiro 19, palácio. 19 quartos, 7 banheiros, imagina, vários salões. Realmente merece ser visitado, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nós temos 2 noites lá em Petrópolis, então um dia para a gente poder conhecer Petrópolis, o outro dia vamos para Itaipava, vamos fazer a Rua Teresa, dá para conhecer bastante.
E vamos passar também um dia no Rio de Janeiro. Ai, que delícia. Aí a gente desce a Serra da Estrela, volta na pista, no final lá da Presidente Dutra, que já é na Avenida Brasil, e dali a gente vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o nosso objetivo principal, claro, os 2 cartões postais não poderiam ficar de fora. Corcovado, Pão de Açúcar. Isso. A gente, Maravilhoso. Inclusive, a Márcia da outra vez fez o Corcovado, né? Isso, e não fizemos pão de açúcar. Então, nós vamos fazer o Pão de Açúcar Isso. no horário da tarde do pôr do sol, que é uma coisa... A gente espera acertar o dia, porque é esplêndido, é maravilhoso. E pela manhã a gente vai aproveitar para dar um passeio, fazer um tour de praias, todas as praias, até a Barra da Tijuca, poder ver lugares assim muito interessantes, ver a Baía de Guanabara, ver o castelo da Ilha Fiscal, ver a ponte Rio-Niterói. E o Rio, depois que teve as Olimpíadas, ele foi assim bem modernizado. Toda essa área do Porto, o Museu do Amanhã. Nossa, Maravilhoso, esse pedaço do Rio é lindo. E sem... Rosa, só um minutinho. Vamos fazer um parênteses. O Guido, um dos guias, estava informando uma curiosidade importante. A casa frequentada pelo autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, é uma curiosidade muito legal também. Obrigada, viu, Guido? Obrigada. O pessoal de Petrópolis está dando essas dicas para a gente. Gente, cadê nós? Onde nós estamos? Cadê nós? Vocês subiram lá. Ótimo. Pessoal lá de Petrópolis, atento, né? Dando sugestões de Petrópolis, de Itaipava. E agora a Rosa está falando alguma coisa sobre o Rio, que também é parte do nosso passeio. E o Rio de Janeiro é realmente uma cidade incrivelmente linda, né? E uma das atrações mais novas que nós vamos visitar é a Rio Star. Tipo a London Eye de Londres, né? Ai, que delícia! Muito bom! A Rio Star, ela tem 88 metros de altura, não é das mais altas. Se for considerarmos, a London Eye em Londres tem 136 metros de altura. Sim. E a mais alta de todas ainda é a de Las Vegas, com 167 metros. Para quem assim, não tem medo de altura. Mas as cabines são grandes, né? As cabines são grandes, ficando ali dentro dá para perder o medo. A galera que foi para a Disney em setembro passado, nós fomos lá na Roda Gigante lá de Orlando, tinha 2 da nossa turma, lá de Sorocaba, Gláucia, sim, amor, que morria de medo. A gente colocou ela no meinho ali sentada, chegou uma hora, quando subiu, que ela viu aquela maravilha toda, ela esqueceu do medo. Esquece mesmo. Agora, você imagine no Rio de Janeiro, lindo. Lá em cima você vê aquela maravilha de cidade. Imagina, 360 graus a vista quando estivermos lá na Rio Star. E a Rio Star, ela tem 50 e poucas cabines, ela tem bastante também, leva 20 minutos para fazer aquela volta toda. Muito bom. Vale a pena conhecer, né, Rosa? Dali a gente tem a vista de todos os pontos turísticos dos morros, tanto do Corcovado, do Pão de Açúcar. E nesse passeio a gente vai focar no Pão de Açúcar, que é onde o pessoal não foi da outra vez. Isso. Sim. E não vai faltar aquele cafezinho na Confeitaria Colombo, né, Rosa? A gente vai ter que esticar o dia de 24 para 28 Vai ter que esticar. Porque o cafezinho na Confeitaria Colombo não pode faltar. A Confeitaria Colombo é outra maravilha. Nossa, é muito lindo. É outra maravilha. Só o material da construção, o estado de conservação. Espelhos maravilhosos. Tudo isso é maravilhoso. A ideia é que possamos fazer um tour ali pela parte central também do Rio Histórico, para ouvir um pouquinho, que afinal de contas, Rio de Janeiro foi capital por 200 anos, né? Sim, claro. Tem muita história para contar. Cada esquina ali, cada rua. Então, a gente pretende passar pelo Teatro Municipal,
pelo Museu de Artes de Belas Artes, e ali na rua 1º de Março, onde está o Paço Imperial também, as igrejas, tem muita coisa para se ver no Rio. Então a gente pretende, nesse dia, fazer o passeio da parte da manhã, já fazer o estar de manhã, aí andar pela cidade, vamos até a Barra da Tijuca no tour de praias. Lindo, lindo. É gostoso atravessar aquela a autoestrada Rio de Gávea, Tijuca. Então, depois, se conseguirmos fazer a volta pela Niemeyer, melhor ainda. É maravilhosa. A estrada é muito bonita. E almoçamos pelo Rio de Janeiro e à tarde vamos parar, então, lá no Pão de Açúcar. A ideia é ficar lá até umas 6h30, 7 da noite, quando, né, depois do pôr do sol. Para não perder essa chance de ver isso, né? O pôr do sol é um espetáculo em qualquer lugar do mundo, né, Rosa? Esses dias de quarentena, então, a gente tem batido o recorde de fotos do sol. Eu, na minha tela aqui, são várias. É um programão ver o pôr do sol já, né? É verdade. Olha, mas além desse passeio de Petrópolis, Itaipava, com visita ao Rio de Janeiro, nós temos um outro passeio que na última vez foi um sucesso total, que é Inhotim. Outra maravilha. Outra maravilha brasileira, que ainda bem que o mundo está descobrindo, né? As pessoas vão para lá para se maravilhar. A gente fala museu a céu aberto, parece um lugar comum para se falar, mas é o que melhor descreve o Parque de Inhotim, toda a reserva de Inhotim, né? Nesse passeio de Inhotim, Rosa, que você conhece bem também, o destino, o que você acha que é o que mais encanta as pessoas? Bom, a gente está falando passeio de Inhotim. Na verdade, comentei com a Márcia, eu chamaria esse passeio que vamos fazer, que é Belo Horizonte com Inhotim, Congonhas, Tiradentes e São João del Rei. Exato. Eu chamaria esse roteiro de cidades históricas 1, porque estamos falando apenas de algumas cidades que compõem todas as cidades históricas em Minas. Sim, claro. Eu quero um mapinha aqui, só um minutinho aqui. Quero mostrar para vocês esse mapinha da Estrada Real. Olha que bonitinho. Esse eu queria fazer também, lindo. A Estrada Real, vocês estão vendo aqui, é ER, né? A Estrada Real, ela liga. Era o caminho do ouro, né? O ciclo do ouro. Que eu falei para vocês que o Dom Pedro passava por aqui quando ele ia para as Minas Gerais. Então, o caminho era bem esse, olha, Rio de Janeiro aqui embaixo. Rio de Janeiro, subia aqui. Aqui no topo está Diamantina. Certo. Então, esse daqui é o caminho novo, já o que ele fazia. E o antigo era esse aqui, pertinho da Dutra. Aqui, se a gente considerar São Paulo e Jundiaí, está aqui embaixo, olha, no mapa. Que aqui já aparece Taubaté. Sim, e aí vem a Dutra, subindo. Belo Horizonte está aqui no meio. Um pouquinho mais embaixo, Ouro Preto. E Tiradentes um pouquinho mais embaixo também. Então, esses 1.500 quilômetros são a Estrada Real. Quando a gente viaja de carro também, ali na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente, na verdade, está na divisa dos 3 estados. Porque do lado esquerdo da Dutra, a gente vê as montanhas da Serra da Mantiqueira, né? E entrando por Cruzeiro, que está aqui embaixo, entrando por Cruzeiro, a gente já passa na divisa com Minas também. Então, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Que bacana. Que lindo, né? Lindo. Muito interessante, muito. Um dia para a gente passar ali as 3 divisas. Sim. É bem legal. E, então, isso aqui era o caminho do Dom Pedro, que queria saber do ouro, né? Que eles estavam, na época, aí, conseguiram muito. E falando em Minas Gerais, cidades históricas, tudo é ligado à mineração, na verdade, né? E a gente vai começar falando, então, por Belo Horizonte, a capital. E que nesse roteiro nós temos também 2 noites em BH e 2 noites em Tiradentes. Veja só, então, Rosa, nós temos aqui
alguém nos dando as boas-vindas em Minas Gerais. Maravilha, maravilha. Cidades históricas, uma das riquezas culturais do Brasil. Né? Certamente. Com certeza. Então, falando um pouquinho de Belo Horizonte é uma cidade moderna, bem diferente das cidades históricas de, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Sabará, todas essas que ficam ali no entorno. Então, Belo Horizonte tem esse nome também bonito, né? De Belo Horizonte, porque sim. Belo pôr do sol lá também. A gente... e fica lá na Praça do Papa. Foi ali que o Papa, nos anos 80, quando ele visitou, ele falou, nossa, mas que Belo Horizonte mesmo. E a cidade assim foi batizada. E essa capital, ela, na verdade, ela foi uma cidade planejada. A ideia era se fazer uma bela cidade em Minas, sendo capital, ainda no século XIX. E eles realmente conseguiram, né? Praticamente no final do século XIX, em 1897, a cidade ali já tinha uns 10 mil habitantes e foi inaugurada. E ela tem uma praça na área central, a Praça da Liberdade. É uma praça muito bonita e tem ali um dedinho do Niemeyer também, né? Além de todo o complexo da Lagoa da Pampulha, que tem lá a igreja e tal, tem também ali na Praça da Liberdade um edifício assinado por ele, que a gente vê as ondas. Também é lindo. Vocês. A capa desse caderninho dá para vocês observarem já. As ondas do Niemeyer. Olha o símbolo de BH. A marca registrada. Rosa, fazendo um pequeno parênteses. Vou fazer um pequeno parênteses. Tem muita gente entrando agora. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a Rosa Oliveira, que é a nossa super guia de Brasil e também internacional. Ela já nos falou sobre o roteiro que nós temos no Clube dos Viajantes na próxima saída, se Deus quiser, quando a gente já puder começar a viajar pelo Brasil, que é um roteiro muito bem estruturado, visitando Petrópolis, Itaipava e também o Rio de Janeiro, e depois começamos a falar, já emendamos um segundo roteiro, que é exatamente o que a Rosa agora está dando os detalhes, que é algumas cidades históricas de Minas Gerais, certo? Quais são as cidades que a gente visita, Márcia? Congonhas, Tiradentes, São João del Rei e o lindo Inhotim. E Inhotim também. Aliás, parte desse passeio hospedando-se em Belo Horizonte, a capital de Minas, que é o que a Rosa está agora descrevendo. Né, Rosa? Pode continuar, por favor. Então, eu estava falando da Praça da Liberdade, né? Então, esses 2 dias que a gente fica em BH, a gente consegue fazer esses passeios. E eu estava falando da praça que tem um dedinho do Niemeyer, né? Olha a beleza do prédio. Olha, as ondas, né? É lindo esse prédio. E falei também do Complexo da Pampulha, o grande cartão postal lá, esse daqui. Sim. A Igreja de São Francisco de Assis, lá na Pampulha. Então, Niemeyer deixou a sua marca lá na cidade de Belo Horizonte, uma cidade moderna, nada melhor do que um arquiteto como ele realmente, né? Nós temos, então, o Complexo da Pampulha para visitar, a Praça da Liberdade, e tem lá em Minas o Mercado Municipal, lá em Belo Horizonte. O Mercado Municipal, gente... É lindo, uma delícia. É uma delícia. Imagina os 1000 tipos de queijos que tem ali. As pessoas realmente enlouquecem ali em Belo Horizonte. Essa é a verdade. E a parada também lá na Praça do Papa é uma parada obrigatória. Nem sempre a gente consegue parar no final do dia para poder ver o Belo Horizonte, né? Mas a gente faz a parada lá também porque tem o registro da visita dele em Belo Horizonte. Sim. E
E quando a gente fala em Inhotim fica na cidade de Brumadinho. E Brumadinho lembra a gente muito triste, os problemas que houve lá da barragem e tal. Mas o Instituto em si não teve problema nenhum. Não foi atingido. Então, até o caminho que a gente faz para Brumadinho, e para ir ao Instituto, não tem problema nenhum. Porque o Instituto fica numa área, num parque enorme, antigamente, porque o Instituto também é uma coisa nova. Ele foi inaugurado em 2006, então tem o quê? 14 anos, né? E ele ficava ali numa região que era uma fazenda, que pertencia também a uma empresa mineradora. Tudo lá é ligado às mineradoras, né? E aquele local também era. E o responsável lá por essa fazenda era um inglês chamado Timothy. E o pessoal chamava de Senhor Tim. Adivinha por que virou Inhotim? O Inhotim. Logo os Senhor Inhotim. Ficou Inhotim. Exatamente. Era o nome do Senhor Tim, desse inglês que administrava, que era o responsável por essa fazenda onde está o parque do Instituto. E o Instituto em si... São curiosidades. Porque é uma coisa curiosa mesmo. Todo mundo fala, mas que nome é esse? Agora já sabe. Quem chamar Tim, já sabe. O senhor Tim, o Tim. É verdade. E o parque de... Perdão. O Instituto, então, quando ele foi inaugurado, as obras iniciais vieram de um outro empresário, também da mineração. O nome dele era Bernardo Paz. Ele tinha uma coleção de quadros, né? E na época ele doou para que fosse para o Instituto. E foi assim o início de tudo, né? Ele tinha obras de Portinari, de Cavalcanti, eram peças preciosíssimas. Então, depois da inauguração, o Instituto começou a ampliar as obras e tal. Na verdade, já tem mais de 170 obras de arte em exposição nesse parque. Entre também muitas plantas raras, plantas nativas, exóticas, lagos ornamentais. O jardim é lindo. O jardim botânico todo cercado de Mata Atlântica. É realmente uma coisa impressionante. As pessoas que visitam não querem ir embora. A gente tira um dia para passar lá. Mas se considerarmos pelo que tem, é pouco realmente, não é muito. Mas a gente aproveita uma hora do dia assim para se perder pelo parque. Claro. Sabe? Entrar nas galerias que aparecerem pelo caminho e curtir tudo aquilo que os olhos estão alcançando. Né? Porque tem algumas galerias, essas galerias são tipo assim uns mini museus, né? Como a Galeria Vermelha, todos aqueles secretos, tudo vermelho, uma coisa impressionante, né? Você fixa os olhos e não consegue tirar. Viu, Rosinha? Eu costumo dizer que Inhotim é a perfeita harmonia entre paisagismo, arte e arquitetura. Exato. Tem uma harmonia perfeita. Perfeita, E muita é obra de arte moderna, né? Ele reuniu toda essa arte moderna lá. Ficou lindo. E que que contraste, então, com as cidades históricas, né? Exatamente. Isso, Brumadinho está ali perto, 50 e poucos quilômetros, de Belo Horizonte, da capital que é moderna. Né? Já é uma coisa diferente, realmente. Ali em Belo Horizonte, a gente não tem ideia da riqueza histórica das cidades históricas. Exatamente. Veja o contraste, né? Belo Horizonte, Inhotim e as cidades históricas. Exatamente. É uma riqueza cultural muito grande. Essas cidades históricas, elas ficam praticamente assim, a 100 quilômetros ali de Belo Horizonte, tudo no entorno, né, da cidade. Não é do ladinho. Inhotim, Brumadinho fica 50 e poucos, mas Ouro Preto já fica a 100 quilômetros, as outras cidades também, um pouquinho mais distante. E só fechando ali o parque de Inhotim, as obras, né,
que a gente está falando, tem ainda uma outra galeria muito interessante, o Som da Terra. É impressionante. Sim, todo mundo fala impressionante. no Som da Terra, né? E a gente Todo ouve mundo mesmo. fala. E aqueles montes de espelho do Jardim de Narciso também. E tem um que é um painel que é dos meus preferidos, que é a rodoviária. Aquele ônibus, eu me sinto a guia lá, os passageiros. É muito lindo, a rodoviária de Brumadinho. Quer dizer, os artistas ali foram, assim, excepcionais, né? Alguns realmente, a imaginação foi além do além. Além do Então, ônibus, tem os fuscas todos coloridos lá também, viu, Rosinha? Lindo também, bem bacana. Exato. Não, tem muita coisa. Tem. Como a gente está dizendo, um dia só é pouco. Mas a gente vai curtir, vamos se perder lá dentro e vamos curtir o que pudermos. Então a gente tem um dia para isso, mais um dia para terminar de ver Belo Horizonte, né? Depois, quando a gente sai para Tiradentes, a gente sai de Malicuia e pelo caminho a gente já vai parar na cidade de Congonhas. Certo. Congonhas lembra quem? Aleijadinho, né? Exatamente. Lembra Aleijadinho. Congonhas, o nome é de uma erva mate, que era usada pelos índios como planta medicinal. E ali na região tinha muito. Antigamente chamava-se Congonhas do Campo. Depois de um decreto, tiraram lá o do campo, ficou realmente só Congonhas. Depois tentaram voltar de novo, não deu certo, continua só Congonhas. Então, nessa cidade, a gente consegue ver de muito perto uma das maiores obras do Aleijadinho, que é o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Esse santuário, ele... Deixa eu beber um gole d'água, peraí. Ai, é bom, um pouquinho de água. Precisa. Então, o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, uma construção do século XVIII, como a maioria das coisas que a gente fala de Tiradentes e São João del Rei, e das outras cidades históricas, como Ouro Preto, Mariana, que vai ficar para cidades históricas 2. Isso. Que a gente, em 5 dias, não consegue fazer tudo. Então, sabe, Ouro Preto, Mariana, vai ficar para as históricas 2. E nesse, então, a gente vai fazer Belo Horizonte, agora chegando em Congonhas, a gente vai passar uma manhã para poder visitar o santuário. Esse santuário, ele nos lembra o santuário do Bom Jesus do Monte de Braga, lá do norte de Portugal. Sim. Quem visita tanto lá o Bom Jesus do Monte, em Braga, como aqui, quando chega tem aquela impressão, nossa, mas eu já estive, que tem aquele santuário, uma foto aqui também para mostrar. Lembra muito, muito. Olha ele aqui. Lindo, É lindo, belíssimo. Bela foto. Não sei se vocês conseguem ver os profetas aqui embaixo. Olha, sim, um pouquinho agora, mais... Sim. Sim. Sim, dá para ver. De longe, Lá em mas dá para Portugal, ver. quando a gente sobe, que chega também, a gente vê os profetas na frente do santuário, né? Nossa, então é dá lindo. essa lembrança na hora lá do Bom Jesus, Bom Jesus do Monte de Braga. E nós temos em frente o santuário os 12 profetas, construído pelo Aleijadinho em pedra-sabão. É uma diferença, porque as capelas que ele construiu, eu também separei uma foto para que vocês vejam aqui. Nessa foto, aqui em cima está o santuário lá atrás, aqui a gente vê mais pertinho um profeta, e depois descendo ali a ladeira toda, olhem as capelas aqui embaixo. São 6 capelinhas dessa, na frente do santuário. Estão vendo as capelinhas? Sim, Sim. sim. Então, nessas capelinhas está o Senhor dos Passos da Paixão. Então, Muito famoso. Sim, o conjunto todo tem 78 esculturas. Nas capelinhas, nas 6 capelinhas, são 66 esculturas que o Aleijadinho fez em madeira. Ele, o assistente dele, o mestre Ataíde, e mais um assistente ainda que ele tinha.
e os 12 profetas que estão na frente, então, do santuário. Quando a gente chega, pode visitar. E dentro da igreja também, várias peças. Tem atualmente um museu também. Cadê o museu aqui? Esse daqui é o Museu de Congonhas. Ele é o mais novo. Lá. Tem muitas peças. Aqui aparece também uma foto. Maravilha, não, perfeição. Tudo muito lindo. E é impressionante, o santuário, tudo no seu estilo barroco, o rococó, e é considerado assim pela crítica brasileira como o maior expoente da arte colonial do Brasil. Sim, claro. Uma riqueza impressionante. Também Oswald de Andrade costumava se referir a esse local, dizendo, né, que ele tinha conseguido traduzir toda a espiritualidade das escrituras, né, naquelas obras. Então ele falava que era uma bíblia de pedra-sabão banhada por flores. Essa frase de Oswald de Andrade a gente vê em vários lugares escrito isso. A maneira como ele avaliou essa obra do Aleijadinho. E o Aleijadinho, vocês sabem que ele, depois dos 45 anos, teve uma doença, que ele perdeu dedos da mão, dedos do pé, mas ele nunca parou de trabalhar. Ele viveu até os 76 anos de idade. É impressionante. Sim. Eu separei aqui também 2 obras dele para que vocês vejam. Esse daqui, olha que lindo. Que maravilha. Esse daqui é o Nosso Senhor da Paciência. Eu rezo para ele todo dia. Nesse momento eu tenho que rezar muito mesmo. Agora tem aqui uma imagem que eu quero que vocês olhem pertinho. Olha só. Olha a beleza. Nossa Senhora do Rosário. Linda. Os detalhes. Exatamente. Os detalhes. Que coisa maravilhosa. Para quem gosta dessas obras de arte, até digo, dá uma entrada no Google, coloca lá as 20 melhores peças do Aleijadinho. Vocês vão ver essas e muitas outras. Que essa daqui, os detalhes dela, é impressionante. E essa escultura, ela está na igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Lá no centro de Ouro Preto. Está lá nessa igreja, que é uma igreja também que tem um projeto dele. E muitas das obras de arte do Aleijadinho. E eu sei que da doença dele se falou em muitas coisas. Na verdade, não tem assim uma... Porque quando pegaram os restos mortais para analisar o que tinha, muita coisa já tinha se perdido, não tinha mais. Então, se falou muito em lepra, se falou muito em sífilis. Depois falaram ainda... qual foi a última? A última foi a porfiria, que é uma doença que produz fotossensibilidade. E explica também o fato de, nos últimos anos, ele queria trabalhar à noite. Ele se cobria, se escondia e ficava num lugar assim, bem escuro, longe da luz. E ele sabia que tinha ficado muito deformado, não queria que as pessoas o olhassem e tal, então ele se escondia mesmo, né? Mas deixou toda essa obra para a gente poder Deixou apreciar. Uma beleza que ele tirava de dentro, né, Rosa? Exatamente. Quando ele já não tinha as pontas dos dedos, ele pedia para os assistentes amarrarem na mão dele a faquinha com que ele trabalhava nas peças. Vocês imaginam, naquelas capelinhas, dentro delas tem um passo da Paixão de Cristo. Sim. Um monte de personagens. Imagina, para dar mais de 66, em 6 tem 10 imagens em cada uma, pelo menos. É muita imagem, né? Sim, é muito trabalho do artista. Né? E a maioria ele fez nessa época, já quando ele estava já com mais de 50 anos. Então é a dificuldade para trabalhar, né, com as ferramentas que ele usava. Nos dedos dos pés, quando ele perdeu, ele não conseguia mais caminhar. Aí ele fez um forro de couro nos joelhos e ele andava então de joelhos. Olha que coisa impressionante. Sim, não queria que ninguém carregasse nem nada. E dentro ali do ateliê dele, ele andava para lá e para cá de joelhos e tudo bem, não tinha problema nenhum. Sim, Rosa, fazendo um outro parêntese, nós vamos conversando e ao mesmo tempo nós ficamos muito de olho no relógio, que o relógio
Que horas são? 5 minutos. O relógio não para, né? Nós temos mais 5 minutos. Você sabe que 1 hora eles tiram o sinal da gente, né? Então, para o seu controle, nós temos Tiradentes mais agora. 5 minutos para continuar com Tiradentes e tal. Toca o bonde aí. Então, saindo de Congonhas, pelo horário de almoço, talvez a gente almoce na estrada e de lá a gente vai a caminho de Tiradentes. Chegaremos em Tiradentes, então, à tarde, depois do almoço. E Tiradentes é uma cidade que tem gosto de falar. Mas tudo isso a gente deve... ela tem um título até, chamada Cidade Cinematográfica. Tudo isso porque a Rede Globo resolveu fazer umas minisséries. Alugou um belo de um casarão e fez Coração de Estudante, Hilda Furacão, duas assim que eu me lembro, né? E o que aconteceu? Aí a prefeitura da cidade investiu muito na cidade. A cidade está linda. Restaurou todas as casas antigas. As ruas são todas de paralelepípedo. Te leva mesmo ao 200 anos atrás, 300 anos atrás. E Tiradentes acabou ficando com o nome do Tiradentes, mas isso já bem depois, né, quando ele se tornou... Na época do Império, ele era inimigo do Império. Depois ele se transformou no herói nacional, né? Que foi homenageado com o nome da bela cidade. E Tiradentes é uma cidade assim charmosa, aconchegante. Na Praça Central, que é o Largo das Forras, é onde ficam os restaurantes. Muita comida boa, muitos bares com música, muitos artistas cantando ali à noite. De lá saem os passeios de charrete. Claro, tem a sua igreja matriz também, que fica no alto, de frente para a Serra de São José. É uma cidade assim impressionante. Tem um chafariz de São José, com uma imagem de São José de Botas. Olha, eu sempre falo, alguém já viu São José de Botas? Não. Vai ver em Tiradentes. E Tiradentes, a cidade, ela está ligada a São João del Rei. Vamos ver o que eu tenho de São João del Rei também. Então, Tiradentes está bem pertinho de São João del Rei e tem a Maria Fumaça que liga as duas cidades. Isso eu vou ver com a Márcia ainda, se o dia que nós fomos, se a gente coincide com os horários do trem. Ah, nós vamos dar um jeito, Rosinha. Nós vamos dar um jeito, com certeza. Uma estação a outra. É lindo o passeio, muito gostoso. E São João del Rei, só para vocês terem uma ideia, olha que graça. É verdade. Essa aqui é a igreja também de São Francisco de Assis. Nessa igreja a gente costuma visitar porque também tem obras de Aleijadinho. Atrás da igreja tem o tal do cemitério onde está Tancredo, porque São João del Rei é Tancredo, né? E lá a gente costuma visitar também uma rua onde tem o solar da família Neves. O solar é lindo, um prédio bonito, tem uma placa lá tombado como patrimônio histórico, que vale muito a pena conhecer. Então, Rosa, vou fazer outro parênteses. Veja, nós estamos com 1 minuto praticamente. Eu queria aproveitar para agradecer demais. Você deu uma verdadeira aula de história, de turismo, de passeio, de bem-estar com Inhotim. E eu quero convidar todos que estiveram conosco hoje, você também, que você vai amar, para sábado, na nossa live, às 15 horas, nós vamos receber um monge, o monge Gemdrimé, que é aqui do templo budista de Cabriúva. Ele vai nos orientar sobre como nos sentir bem em casa, nessa época em que todos estamos nos adaptando a um tempo absolutamente imprevisível, um tempo que a gente nunca esperava que acontecesse, né? E nós temos, então, no sábado, às 15 horas, vamos receber esse monge que vai nos dar uma orientação maravilhosa. Rosa, eu tenho certeza que você vai adorar. Amar. Com certeza. Então, agora você se despeça. Meu grande beijo. Muito obrigada, Rosinha. Muito obrigada.
famílias entraram aí, algumas guias da Páscoa, tudo, fico muito feliz. Ai, Um muito beijo bom. todo. E você vem de Pessoal novo da outras vezes, com certeza. O pessoal vai exigir isso. Um beijo Beijo grande. muito grande.